As proteínas são moléculas orgânicas formadas pela união de uma série determinada de aminoácidos, unidos entre si por ligações peptídicas. Trata-se das mais importantes substâncias do organismo, já que desempenham inúmeras funções, dão estrutura aos tecidos, regulam a atividade de órgão, participam do processo de defesa do organismo, aceleram todas as reações químicas ocorridas nas células e atuam no transporte de gases e são responsáveis pela contração muscular. A síntese de proteínas é um processo rápido que ocorre em todas as células do organismo, mais precisamente nos ribossomos, organelas encontradas no citoplasma e no retículo endoplasmático rugoso. Esse processo pode ser dividido em 3 etapas: transcrição, ativação de aminoácidos e tradução. E onde estão as instruções para manufaturar estas e todos os diferentes tipos de proteínas que nós precisamos para nos mantermos vivos? As instruções para fazer proteínas estão contidas em nosso DNA. O DNA possui genes. Um gene é uma contínua fibra de nucleotídeos contendo a região a qual codifica para uma molécula de RNA. Essa região começa com um promotor e termina em um terminal. Os genes também possuem sequências regulatórias que podem ser encontradas perto de promotores ou a locais mais distantes. Para alguns genes, o RNA codificado é usado para sintetizar uma proteína em um processo chamado de expressão gênica. Para esses genes, a expressão pode ser dividida em 2 processos: transcrição e tradução. Em células eucarióticas, a transcrição ocorre no núcleo, onde o DNA é usado como um molde para fazer o RNA mensageiro. Então, na tradução, a qual ocorre no citoplasma da célula, a formação contida no mRNA é usada para fazer um polipeptídeo. Durante a transcrição, o DNA no gene é usado como molde para fazer a cadeia de mRNA, com a ajuda da enzima RNA polimerase. Esse processo ocorre em 3 estágios: iniciação, alongamento e término. Durante a iniciação, a região promotora do gene funciona como um sítio de reconhecimento para a RNA polimerase se ligar. Este é o local onde a maioria da expressão gênica é controlada, por permissão ou bloqueio do acesso a esse sítio pela RNA polimerase. Com as bases complementares se pareiam, no RNA polimerase conecta nucleotídeos às extremidades da terceira molécula de RNA crescente. Uma vez que a RNA polimerase alcança uma porção terminal do gene, o mRNA transcrito está completo. A RNA polimerase, a fita de DNA e o mRNA transcrito se dissociam um dos outros. A cadeia de mRNA é feita durante a transcrição, inclui regiões chamadas exons e codificam a proteína, e regiões não codificantes chamadas introns. Para que o mRNA seja usado na tradução, os introns não codificados precisam ser removidos e modificações como o capítulo 5 e a cauda poli A3 são adicionadas. Esse processo é chamado de splicing de íons e é feito por um complexo feito de proteínas de eRNA cipliciosomo. Esse complexo remove os segmentos intrônicos e une os exons adjacentes para produzir uma fita de mRNA maduro que possa deixar o núcleo através de um puro nuclear e entrar no citoplasma para iniciar a transição. Como a informação da fita de mRNA madura é traduzida para uma proteína? As bases nitrogenadas são agrupadas em 3 códigos em letras chamadas códons. A informação genética inclui 64 códons. A maioria dos códons codifica para aminoácidos específicos. Existem 4 códons especiais, um que codifica para o início e 3 codificam para a parada. A tradução fica com a fita de mRNA ligando-se à pequena unidade ribossomal acima do códon de iniciação. Cada aminoácido é trazido ao ribossomo por uma molécula de RNA transportadora específica.
O tipo de aminoácido é determinado pela sequência de anticódon do tRNA. O pareamento de base complementares ocorre entre o códon do mRNA e o anticódon do tRNA. Após a molécula de tRNA iniciadora se ligar ao códon de iniciação, a grande subunidade ribossomal liga-se para formar o complexo de iniciação e tradução, e a iniciação está completa. Na grande subunidade ribossomal existem 3 regiões distintas, chamadas sítios E, P e A. Durante o alongamento, aminoácidos individuais são trazidos à cadeia de mRNA por uma molécula de tRNA através de pareamento de bases complementares de códons e anticódons. Todo o complexo associa-se e pode ser reunido para começar o processo novamente na iniciação. O propósito da tradução é produzir poliptídeos de forma rápida e precisa. Após a dissociação, o poliptídeo pode precisar ser modificado antes de estar pronto para atuar. Modificações acontecem em diferentes organelas para diferentes proteínas.